Oi gente, tudo bom? Eu decidi gravar esse vídeo porque eu tenho um cachorro que contraiu cinomose e diante do desespero, da doença, de quão agressiva a doença é, eu prometi a mim mesma que eu gravaria esse vídeo para tentar ajudar outras pessoas, já que foi através desses vídeos que eu consegui a cura, do meu cachorro. Eu tenho dois cachorros, eu tenho um Golden e uma vira-lata. E a gente comprou esse Golden no dia 11 de novembro. E quando foi meados do dia 29, foi que a gente descobriu que ele estava com a cinomose. Antes disso, numa quinta-feira, ele tinha apresentado vômitos constantes. Ele deve ter vomitado umas 8 vezes no dia. E na sexta-feira a gente levou ele no veterinário, ele achou que fosse alguma coisa no estômago, Porque o vômito pode ser qualquer coisa. Tava com um pouco de febre, com as fezes um pouco moles. E aí ele passou uma medicação pro estômago, para as fezes e para os vômitos. E a gente começou a tratar. Quando foi no domingo, ele começou a apresentar um problema na mobilidade nas patas traseiras. E eu fiquei desesperada quando vi. Eu vou mostrar pra vocês aí como é que ele ficou como ele estava, quando ele apresentou esses problemas nas patas. Tó. Ai, meu Deus. Tó. Vitor. 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 Como vocês puderam ver aí, ele ficou bem debilitado mesmo nas patas traseiras. Na hora eu mandei um WhatsApp pro veterinário desesperada, perguntando o que estava acontecendo com ele. Porque a gente sempre vai pesquisar no Google e os resultados sempre são aterrorizantes. E dessa vez realmente era um resultado aterrorizante. Ele pediu para levá-lo na segunda-feira o mais rápido possível, porque a doença já tinha atingido o sistema nervoso dele e ele já estava no estágio avançado. A gente levou ele na segunda-feira no veterinário e ele constatou que realmente o Tó estava com cinomose. Ele Tó só tinha acabado de fazer 3 meses, nem tinha feito 3 meses ainda, então o sistema imunológico dele não estava formado, não tinha terminado o ciclo das vacinas, nem nada, A gente foi e ficou assim, desolado. O veterinário foi bem categórico em dizer que todos os detalhes da doença, e deu 3 opções a gente. Ou a gente tratava em casa com uma medicação que ele ia receitar, ou a gente internava ele, só que o custo era muito alto e a taxa de sobrevivência de 15%, ou então a gente sacrificava. Eu não vou mentir que passou pela minha cabeça sacrificar, porque às vezes é um sentimento egoísta da gente de querer que o cachorro esteja ali, mesmo que esteja mal, Mas aí minha sogra me mandou um vídeo de uma moça falando como tinha conseguido curar o cachorro dela da cinomose. Isso me deu muita esperança. Eu vi os vídeos na segunda-feira à noite e falava sobre o quiabo, Na terça-feira pela manhã a gente já comprou tudo e começou a dar. A gente tratou Tó assim. Ele tomava o suco do quiabo que a gente fazia com 600 ml de água. A gente botava uma aguinha gelada, pra ser melhor pra eles. A gente colocava água mineral gelada com 6 quiabos. E depois de tempo a gente começou a acrescentar o fígado, a carne do fígado, no suco, porque o fígado é bom. E indicaram a gente, eles acabaram gostando do suco com o fígado pelo gostinho que tinha de carne, que tomavam com mais facilidade. E a gente fez um cronograma para Tó. Aí o cronograma dele, indicando tudo que a gente poderia fazer. A gente dava um ovo cru, porque é bom, forte e tal. O vídeo que eu tinha assistido falava sobre esse ovo. Então quando ele acordava a gente dava o ovo cru. Aí a gente fez o pedido do remédio que o médico indicou, que o nome é ribavirina, que é esse aqui. Ribavirina.
Esse aqui veio com 30 cápsulas, era para dar uma cápsula por dia. A gente encomendou nessa drogaria aqui, Drogavet, em Belo Horizonte. Ela, cara, custou R$ 193 com a taxa de entrega. E a gente dava essa ribavirina uma vez ao dia. Então começou a apresentar um pouquinho de resfriado, focinho sempre molhado. A gente começou a dar Mucofan pediátrico a ele. A gente dava vitamina B12 e Hemolitan, que era uma outra vitamina. E o suco de quiabo a gente dava de 2 em 2 horas. E o soro fisiológico a gente dava na seringa, o suco a gente dava na seringa também, a seringa de 20 ml. E o soro fisiológico porque ele não estava bebendo água e precisava estar hidratado. O soro era de 1 em 1 hora, o suco de 2 em 2 horas. Quando ele foi apresentando a melhora, a gente começou a dar o suco e o quiabo de 3 em 3 horas, até ele voltar a tomar água e tudo. Ficamos dando o suco do quiabo a ele durante quase um mês. Quando a gente realmente viu que ele estava bem, a gente parou de dar o suco de quiabo. A alimentação. Tó não estava comendo ração. Ele sempre colocava para fora. Ele queria comer, mas colocava para fora. E a gente começou a administrar frango, ovo e batata doce cozidos. Às vezes, no lugar do frango, a gente colocava o fígado cozido, tudo, cortava tudo, amassava e dava. A gente dava 3 vezes ao dia na porçãozinha do pratinho dele, que ele comia a ração. Enfim, a gente foi tratando ele assim, como realmente um filho, com todo o cuidado do mundo, todo o amor do mundo. E Tó começou a apresentar melhora, graças a Deus. Eu vou colocar o vídeo aqui de como ele ficou já no 3º dia do quiabo. Ele só tinha tomado a ribavirina, tinha 2 dias tomando a ribavirina, então eu acredito que não tenha dado tempo de fazer o efeito dela, né? Tanto que no 1º dia do quiabo ele já tava com apetite, tava bem melhorzinho assim, né? E enfim, eu vou colocar o vídeo aí pra vocês verem como é que ele tava já no 3º dia do quiabo. OF 954070295 Ver que ele foi conseguir uma melhora, né? Ele só tinha 3 dias de quiabo e 2 de ribavirina, ou seja, a ribavirina não tinha dado tempo ainda de fazer tanto efeito, né? Na minha opinião. E percebe-se o quanto o quiabo ajudou. Então estava jogado no canto, a gente chamava ele não ia, ele não estava mais comendo, não estava bebendo água. E no dia que ele tomou o quiabo, ele já melhorou o apetite dele. Ele ainda estava um pouco relutante em responder, mas já estava mais comunicativo, mais perto da gente e tudo mais. Porém, a Lucy, a outra cachorrinha, ela começou a apresentar bastante secreção nos olhos e ter a diarreia com sangue, que é um dos sintomas da sinomose, né? A gente já ficou preocupado pelo fato de ser uma doença altamente contagiosa. Como o Lucy tem um sistema muito mais resistente do que o dele, né, por ser vira-lata e tudo mais, a gente decidiu tratá-la com a tetraciclina, que várias pessoas tinham indicado também nos vídeos. Como a gente já tinha pedido da ribavirina, a gente decidiu dar só esse remédio até para não sobrecarregar os órgãos dele. E decidiu dar tetraciclina para a Lucy porque ela não tinha ainda alcançado um patamar tão alto da doença quanto ele, né? Estava nos primeiros sintomas e a gente conseguiu perceber. Para a Lucy a gente dava tetraciclina às 12 horas, a gente fez o cronogramazinho dela também, igual ao dele, né? Enquanto na hora que ele tomava ribavirina, ela tomava tetraciclina, tomava vitamina B12, o quiabo a mesma coisa, a alimentação dela era a mesma que a dele, que era ovo, frango e batata doce cozido. Eles amavam. Enfim, aí Lucy, a secreção nos olhos parou depois de uns 2 dias, porém a questão do apetite ela não perdeu, nada disso ela teve. E as fezes também pararam de vir com diarreia, né? Quando foi agora, os cachorros foram só apresentando melhora, graças a Deus. E nessa semana a gente viajou
para nossa cidade, decidimos fazer o exame de sangue em Tó, porque ele não podia ser vacinado estando doente, né? E a gente precisava dar logo as vacinas para ele ficar protegido. Fizemos o hemograma, graças a Deus deu tudo normal. E ontem a gente começou as vacinas. Porém, a gente está dando agora a vacina importada a ele, que são mais eficazes do que as vacinas nacionais, que foram as que ele tinha tomado quando a gente comprou, ele já estava vacinado com essas vacinas. E aí o veterinário, ele indicou esse remédio aqui, Promundog, né? Ele é para o sistema imunológico. Como ele está sem vacina, então o sistema imunológico dele não está 100%, né? Tá bem, mas não tá ótimo. E ele indicou esse Promundog. Esse aqui é em forma de palito. É assim. Vou mostrar pra vocês. Parece aquelas carninhas, né, que a gente dá. E outro em sachê, para quando acabar o daqui. Esse aqui vai durar 15 dias, custou R$ 39,50. Enfim, graças a Deus, os dois estão bem curados. E eu gravei esse vídeo para mostrar a vocês que a cinomose tem cura, que é uma doença realmente que deixa a gente desesperado, porque eu nunca tive cachorro meu mesmo assim, depois de adulta. E então eu nunca passei por nenhuma situação parecida. Quando eu me vi nessa situação, eu não tive, não sei, eu não sabia nem o que fazer. Chorei muito, achei que realmente ia perder Tó, mas é para dar uma esperança e dizer que se tudo for feito corretamente, com muito amor e fé, porque eu tive muita fé, vai dar certo, tá? Se vocês puderem dizer aí nos comentários se isso ajudou vocês de alguma forma, eu fico muito grata e fiquem com Deus. Vem cá, vem cá. Ih, que diferença, minha mãe.